Uma vela apaga no escuro. O som do silêncio preenche o quarto. Não é só o fim de uma chama. É o começo de um mistério profundo que atravessa os séculos e provoca medo e curiosidade no coração humano. E se eu dissesse que os mortos não sabem de nada? Que tudo o que você aprendeu sobre a morte pode estar errado? Milhares de pessoas choram diante de túmulos, sem imaginar que a verdade está diante delas, oculta nas páginas mais antigas do mundo. Será que aqueles que amamos estão realmente nos observando do céu, ou existe algo completamente diferente acontecendo do outro lado? Chegou a hora de descobrir o que a Bíblia realmente diz. Cada ser humano um dia enfrenta seu último momento, o último suspiro. O coração para, o corpo silencia e o mistério começa. Desde os primórdios, a humanidade se pergunta o que vem depois. Fica ao lado dos túmulos com lágrimas e lembranças, sussurrando palavras de adeus. E no fundo da alma, surge a pergunta que corta como uma lâmina. O que realmente acontece depois que morremos? Será que os mortos sabem que estão mortos? Ou será que estão dormindo, completamente inconscientes? Essa dúvida vai muito além da curiosidade. Ela toca as emoções mais profundas, abala as crenças e desafia tudo o que pensamos saber sobre vida, morte e eternidade. Talvez você tenha perdido alguém que amava. Talvez já tenha sentido aquele vazio que nenhuma palavra preenche. Ou, quem sabe, em noites silenciosas, já tenha se perguntado sobre o seu próprio fim. Vivemos cercados por ideias diferentes. Uns dizem que os mortos voltam como fantasmas. Outros acreditam que eles nos protegem lá do céu. Filmes e séries pintam a morte como algo misterioso, místico, assustador ou reconfortante. Mas como cristãos, não podemos confiar em histórias nem em emoções. Precisamos buscar a verdade onde ela sempre esteve, na Palavra de Deus. A Bíblia não se cala sobre o mistério da morte. Ela fala com clareza, com poder, e revela uma realidade que desafia tradições e crenças populares. Hoje, vamos além dos mitos, além do que ouvimos em funerais ou lemos em livros. Vamos descobrir o que o próprio Deus revelou sobre o que realmente acontece quando o coração para de bater. E o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua forma de ver a vida e a morte. Vamos direto ao começo, lá no instante em que tudo começou. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Esse verso não fala só da criação de Adão. Ele revela o segredo da vida. O corpo veio do pó, o fôlego veio de Deus, e a combinação dos dois gerou o ser humano. Adão não recebeu uma alma, ele se tornou uma. Isso muda tudo. A alma não é algo separado, flutuando dentro do corpo. É o próprio ser completo. Quando o fôlego se vai, a alma deixa de existir. E então, o que acontece quando morremos? A Bíblia responde sem rodeios. O pó volta à terra, e o espírito, o fôlego de vida, retorna a Deus. Esse espírito não é uma entidade consciente, nem uma sombra que vaga entre mundos. É simplesmente a centelha de vida que Deus dá e recolhe. Quando o fôlego sai, o corpo volta ao chão e a vida se apaga. Não há consciência, não há pensamentos, não há sentimentos, apenas silêncio. Isso desafia tudo o que ouvimos a vida toda. Mas a Bíblia é clara. Sai o seu fôlego, ele volta para a terra e naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. A morte é descrita como um sono profundo, tranquilo, sem sonhos. Não há dor, nem medo, nem lembranças. Apenas descanso. E talvez isso soe estranho, mas é uma das mensagens mais cheias de amor da Palavra de Deus. Porque se os mortos pudessem nos ver chorando, sofrendo, vivendo em meio à dor deste mundo, o céu seria um lugar de angústia, não de paz. Mas Deus, em sua bondade, permite que os mortos descansem. Ele os protege do sofrimento da terra,
guarda o próximo instante deles em suas mãos. O instante em que o céu vai se abrir e o sono vai terminar. Até lá, eles dormem em silêncio, como uma semente esperando a primavera da eternidade. Esse entendimento pode ser novo para você, talvez até desconfortável, mas continue ouvindo, porque a verdade que a Bíblia revela não é sombria, é cheia de esperança. A morte não é o fim, é apenas uma pausa, um descanso temporário até o dia em que aquele que venceu a morte chamar cada nome e o silêncio dos túmulos se transforme em vida outra vez. Jesus não apenas falou sobre o mistério da morte, ele o viveu, o enfrentou e o venceu. E se queremos entender o que realmente acontece depois que o coração para, precisamos ouvir o que ele disse, não o que o mundo ensina. Um dos momentos mais reveladores está na história de Lázaro. Jesus recebe a notícia de que seu amigo estava doente e, alguns dias depois, declara: "Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo." Os discípulos, confusos, pensam que ele fala de descanso comum. Então, Jesus esclarece com firmeza: Lázaro está morto. Perceba as palavras de Cristo. Ele não diz que Lázaro foi para o céu. Não fala sobre uma alma viajando ou um espírito flutuante. Ele chama a morte de sono, um estado de repouso profundo, sem consciência. Então, Jesus vai até o túmulo. O ar é pesado, as pessoas choram, o lamento ecoa entre as pedras. E diante daquele sepulcro, ele grita com voz de autoridade divina: "Lázaro, venha para fora." E Lázaro sai, vivo, não do céu, não do inferno, mas do túmulo. Se a morte fosse uma passagem direta para outra dimensão consciente, por que Jesus teria chamado Lázaro de volta? Não há nenhum relato de Lázaro contando histórias do além, descrevendo luzes, anjos ou túnel, porque ele simplesmente estava dormindo, sem pensamentos, sem dor, sem consciência. E quando ouviu a voz do Criador, despertou. Essa é a verdade espiritual que Jesus quis ensinar. Aos olhos de Deus, a morte é apenas um sono, e a vida eterna é o despertar. Jesus repetiu isso outras vezes. Quando a filha de Jairo morreu, todos choravam em desespero. Mas ele disse: "A menina não está morta, apenas dorme." As pessoas riram dele, acharam absurdo. Mas Jesus sabia o que estava dizendo. E quando tomou a menina pela mão e ordenou que ela se levantasse, o sono da morte se desfez. Ela respirou novamente. O mesmo poder que a trouxe de volta um dia vai ecoar em todo o planeta, quando a voz de Cristo atravessar os séculos e acordar os que dormem no pó. Até o próprio Filho de Deus experimentou esse sono. Após a crucificação, seu corpo repousou no túmulo. No sábado, ele descansou, sem se mover, sem visitar o céu, sem flutuar como um espírito. A Bíblia é clara. Ele descansou. E só na manhã do terceiro dia, com o poder do Pai, ele ressurgiu, vitorioso, completamente vivo. Não como um fantasma, mas com um corpo glorificado, tocável, real. Jesus não ensinou que a morte leva alguém direto ao céu. Ele prometeu algo muito maior: uma volta à vida, uma ressurreição gloriosa, um reencontro físico e eterno. Quando ele retornar, os que dormem ouvirão sua voz. Alguns despertarão para a vida eterna, outros para o julgamento final. Mas todos voltarão à consciência. Todos terão sua história despertada novamente. Enquanto isso, os mortos dormem. Estão em total descanso, aguardando a voz do Senhor. Não estão nos observando, nem vagando entre nós. E essa é uma das verdades mais libertadoras que a Bíblia revela. Porque significa que Deus, em sua misericórdia, guardou cada vida em silêncio, em paz. Nenhum sofrimento, nenhuma lembrança, nenhuma saudade os atinge. Eles estão seguros, aguardando o grande dia. Essa é a esperança que transforma o medo em fé. Porque se a morte é sono, então a ressurreição é o despertar. E o que Jesus prometeu é um despertar glorioso.
A Bíblia chama esse momento de a volta à vida. A hora em que o céu se abrirá, as trombetas soarão e a voz de Deus chamará cada um pelo nome. É nesse instante que o pó da terra se levanta e a vida retorna com força, com glória, com eternidade. A Escritura descreve esse evento como o ponto máximo da história humana. Paulo escreve: O Senhor descerá do céu com um brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele não diz que descerão do céu, diz que ressuscitarão, saindo do pó, retornando à vida. E os que estiverem vivos serão transformados, num piscar de olhos, para nunca mais morrer. Imagine esse momento: túmulos se abrindo, lágrimas se tornando sorrisos, reencontros acontecendo em meio à luz divina. Nenhuma separação, nenhuma saudade, nenhuma dor. Apenas vida, vida eterna, plena, real. Essa é a promessa que Jesus deixou. E é por isso que a Bíblia nunca foca na morte, mas na volta à vida. O foco não está no fim, mas no recomeço. Enquanto o mundo teme o túmulo, Deus o vê como um travesseiro, o descanso antes da manhã eterna. E quando essa manhã chegar, todo o céu vai cantar. A morte será derrotada para sempre, porque a vitória já foi conquistada por aquele que dormiu e despertou para nunca mais morrer. Mas onde estão os mortos agora? Se eles estão dormindo, onde exatamente repousam neste momento? Essa é uma das perguntas mais antigas e também uma das mais mal compreendidas da fé cristã. Muitos acreditam que, ao morrer, a pessoa vai imediatamente para o céu ou para o inferno, completamente consciente, sentindo, pensando, observando. Mas a Bíblia mostra uma realidade diferente, mais profunda, mais lógica e infinitamente mais esperançosa. As Escrituras falam de um estado intermediário, o tempo entre a morte e a ressurreição. Durante esse período, os mortos não estão no céu, nem no inferno. Estão no túmulo, descansando. A própria Bíblia usa essa expressão repetidas vezes. E dormiu com seus pais. Reis, profetas, servos fiéis, todos descritos como dormindo, aguardando o despertar. Essa não é uma metáfora poética, é literal. Eles estão adormecidos, inconscientes, aguardando o chamado do Criador. O livro de Jó descreve isso de forma comovente. Em meio à dor e à perda, ele diz: Por que não morri ao nascer e não pereci ao sair do ventre? Pois agora eu estaria deitado em paz, dormindo e descansando. E continua: O homem deita-se e não se levanta mais, até que os céus deixem de existir. Não acordará, nem será despertado do seu sono. Jó entendia que a morte não era o fim, mas um intervalo silencioso até o dia em que Deus chamaria os mortos de volta à vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também é um exemplo claro. Muitos acreditam que ele está no céu, mas o apóstolo Pedro, em Atos, afirma algo surpreendente. Davi morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, pois Davi não subiu aos céus. Se até Davi, o grande rei, está dormindo, esperando o retorno de Cristo, o que isso nos mostra? Que a morte não é um estado de consciência, é um estado de repouso. Essa verdade é poderosa. Ela destrói os mitos, mas traz uma paz profunda. Porque saber que nossos entes queridos estão descansando e não sofrendo é libertador. Eles não sentem dor, não estão vagando, não estão observando de longe. Estão guardados nas mãos de Deus, protegidos de todo o mal, aguardando o momento do reencontro. A cultura moderna e até algumas tradições religiosas criaram uma visão romântica da morte. Espíritos vagando, almas flutuantes, pessoas olhando do céu. Mas a Bíblia nunca disse isso. Ela aponta para algo muito mais belo, um descanso completo, e depois, uma volta à vida real. É isso que Deus promete, um recomeço físico, visível, palpável. E quando esse dia chegar, será o fim de todo o sofrimento.
O apóstolo Paulo descreve com palavras cheias de poder. Num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa transformação será total. Não seremos fantasmas nem sombras, mas seres reais, com corpos glorificados, perfeitos, livres da dor e do pecado. A volta à vida não é uma metáfora, é a esperança central da fé cristã. A certeza de que aquele que dorme no pó da terra vai despertar. E não apenas despertar, mas viver eternamente, livre de todo o mal. Essa promessa muda tudo. Porque enquanto o mundo foca no medo da morte, Deus foca na vitória sobre ela. Enquanto muitos se apegam ao luto, a Bíblia nos ensina a esperar o reencontro. Não é à toa que Paulo diz: "Não quero que vocês fiquem tristes como os que não têm esperança." Ele não está dizendo para não chorar. Está dizendo para chorar com esperança. Porque a morte é apenas o silêncio antes da canção eterna. Imagine o som dessa trombeta. As colinas estremecendo, as flores se abrindo, o solo se movendo e os túmulos se abrindo, um por um. Milhares, milhões, despertando com um sorriso, ouvindo a voz que uma vez criou o universo. A voz de Cristo, chamando cada nome, restaurando cada vida. É a vitória definitiva da luz sobre as trevas. É o fim da separação, o começo da eternidade. Quando esse dia chegar, não haverá mais lágrimas, nem despedidas, nem medo. O tempo deixará de existir. A vida será plena e perfeita. E cada pessoa que escolheu confiar em Jesus estará ali, viva, real, com corpo e alma unidos novamente. Essa é a promessa mais grandiosa de todas, a promessa que vence o túmulo, apaga o medo e transforma a morte em esperança. Porque para quem está em Cristo, morrer não é perder, é apenas dormir, até que o sol da eternidade nasça outra vez. Mas há uma questão que ainda ecoa na mente de muitos, e todas aquelas pessoas que dizem ter morrido e voltado, as chamadas experiências de quase morte, as visões do céu, os encontros com parentes falecidos, os túneis de luz. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? É impossível negar que essas histórias despertam curiosidade, esperança e até emoção. Muitas delas parecem sinceras, vindas de pessoas que juram ter vivido algo real. Mas sinceridade não é o mesmo que verdade. Deus nos ensinou que toda experiência deve ser medida pela sua palavra. Se algo contradiz o que ele revelou, por mais bonito ou emocionante que pareça, não é a verdade. E quando comparamos esses relatos com o que a Bíblia ensina claramente, percebemos que há uma grande contradição. A Bíblia diz que os mortos estão inconscientes, dormindo, sem consciência do tempo ou dos acontecimentos. Então, como poderiam conversar, ver ou sentir algo? A ciência tem explicações interessantes para essas experiências. Durante momentos de trauma, parada cardíaca ou falta de oxigênio, o cérebro pode gerar alucinações vívidas. A atividade elétrica e química cria sensações de luz, vozes, túnel e até encontros emocionais com entes queridos. São experiências reais do ponto de vista humano, mas não espirituais. Elas acontecem no cérebro, não na alma. Não são mentiras, são percepções do limite entre vida e morte. Mas existe outro perigo que vai além da explicação científica. A Bíblia alerta que o inimigo de Deus, Satanás, é capaz de se disfarçar de anjo de luz para enganar. Ele pode usar sinais, visões e experiências para distorcer a verdade, levando pessoas a acreditarem em doutrinas falsas. Se ele pode falsificar milagres, também pode falsificar experiências de vida após a morte. Ele pode imitar vozes, aparências e sensações para afastar as pessoas da palavra de Deus. Por isso, nossa fé não pode se basear em relatos humanos, por mais tocantes que sejam. Ela deve se firmar unicamente na Escritura, porque a Bíblia é imutável, eterna, e não muda com as emoções ou experiências de ninguém.
Deus não nos deixou confusos. Ele foi claro. Os mortos estão dormindo, aguardando a ressurreição. E nenhuma visão ou sonho pode mudar isso. Isso não quer dizer que todas essas experiências sejam más ou mentirosas. Algumas podem ser fruto de processos mentais, outras podem ter origem espiritual, e outras simplesmente não têm explicação completa. Mas o importante é lembrar, nenhuma delas define o que é verdade. A verdade é o que Deus disse, e o que Ele disse é que só Jesus tem poder sobre a morte. A esperança cristã não está em quem viu o céu, mas em quem venceu a morte. Jesus. Ele não apenas voltou, ele ressuscitou de verdade, com corpo, com vida, com glória. Ele não teve uma visão, ele teve vitória. E é essa vitória que nos garante que o sono da morte não é eterno. Quando você entende isso, tudo muda. O medo do desconhecido perde força. A dúvida se transforma em paz. Você não precisa mais temer o que vem depois, porque sabe que Deus está no controle. Não há almas perdidas vagando, não há espíritos presos, não há sofrimento além da vida. Há apenas silêncio, descanso e a promessa do despertar. Mas essa verdade também traz responsabilidade. Porque se a morte é sono e a ressurreição é o despertar, então agora, exatamente agora, é o tempo da escolha. É aqui, na vida, que decidimos em quem confiamos. Quando o sono da morte chegar, nossas escolhas estarão seladas. Não há segunda chance após o túmulo. Não há arrependimento depois do último suspiro. Por isso, a mensagem da Bíblia não é apenas para consolar. É para alertar. Para lembrar que a morte não é o fim, mas também não é um novo começo imediato. É uma pausa antes do juízo, uma espera antes da eternidade. E o que vem depois dessa pausa depende do que você faz enquanto ainda respira. Essa é a urgência do Evangelho. É o chamado de Cristo para hoje, enquanto ainda há tempo, porque quando ele vier, será rápido, repentino, glorioso, e todo olho o verá. Os túmulos se abrirão, as trombetas soarão, e os que confiaram em Jesus despertarão para a vida eterna. Então, a pergunta não é apenas se os mortos sabem que estão mortos. A verdadeira pergunta é: você sabe para onde vai quando morrer? Porque um dia, essa voz, a mesma que chamou Lázaro, a mesma que derrotou o túmulo, vai chamar o seu nome também. E o que ela encontrará em você? A morte pode parecer assustadora, mas para quem crê em Cristo, ela é apenas o momento em que o corpo adormece e a alma descansa em Deus, aguardando o amanhecer da eternidade. Porque o fim da história humana é apenas o começo da história divina. E quem escolhe Jesus agora, escolhe acordar para sempre. O tempo que vivemos agora é o intervalo entre duas grandes vozes, a voz que nos chamou à vida e a voz que, um dia, nos chamará de volta dela. Entre essas duas vozes, Deus nos deu a escolha, e é essa escolha que define tudo, porque o sono da morte é inevitável. Mas o despertar pode ser glorioso ou trágico. A Bíblia descreve dois despertares. O primeiro, para a vida eterna, reservado aos que aceitaram Jesus, os que creram e viveram pela fé. E o segundo, para o julgamento final, destinado aos que rejeitaram a verdade e viveram longe de Deus. É uma realidade que muitos preferem não encarar, mas ela está ali, clara como o sol nas palavras de Cristo. No livro de João, ele mesmo diz: "Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação." Não há meio termo. Cada pessoa um dia despertará, mas o destino que encontrará depende do que fez enquanto vivia. Imagine esse momento: a terra estremecendo, o céu se abrindo, uma luz indescritível cruzando os horizontes do planeta, os mares devolvendo seus mortos, cemitérios se transformando em campos de reencontro, famílias
se abraçando entre lágrimas de alegria. Esse é o primeiro despertar, o despertar da vida eterna. Mas há outro som, mais sombrio, mais distante. Quando o milênio se completar, os que rejeitaram a salvação também despertarão. E será o despertar do juízo. Eles olharão para a glória de Deus e perceberão que a oportunidade passou, que o tempo de decidir ficou para trás, e diante da santidade do Criador, entenderão o peso da eternidade sem Ele. Essa verdade é dura, mas é justa. Deus não força ninguém a amá-lo. Ele oferece a vida, mas respeita a escolha. Por isso, o maior engano que o inimigo semeou foi fazer as pessoas acreditarem que têm tempo, que podem deixar para depois, que podem viver como quiserem e resolver tudo no final. Mas não há final para resolver. Há apenas o agora. Cada respiração é um presente. Cada batida do coração é uma chance de dizer sim à vida que Deus oferece. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos despertem para a vida eterna. Ele quer que todos estejam naquele primeiro chamado, quando o som da trombeta ecoar e os fiéis forem revestidos de imortalidade. Essa é a cena mais bela da história, e ela vai acontecer. Corpos transformados, corações livres, mentes puras, amor sem limites. A Bíblia descreve que, nesse momento, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a promessa. Essa é a razão pela qual Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele veio para mostrar que a morte não é soberana, que o túmulo não tem a última palavra, que o destino final da humanidade não é o esquecimento, mas a vida. Mas o inimigo quer o oposto. Ele quer que as pessoas creiam que a morte é o começo de uma nova vida fora de Cristo, que as almas continuam vagando, que o céu é automático, que o inferno é uma metáfora. Tudo para que o ser humano pare de se preocupar com o essencial, a decisão. Ele quer tirar o foco da promessa da ressurreição e colocar em ilusões espirituais. Quer que as pessoas fiquem fascinadas por mensagens de espíritos, por comunicações com mortos, por práticas que parecem de luz, mas escondem trevas. O engano do inimigo não é apenas confundir, é distrair. Mas quem conhece a verdade não se deixa enganar, porque a verdade é simples, clara e poderosa. A morte é sono, e o despertar vem com a voz de Cristo. E essa voz está próxima. Os sinais estão por toda parte. O mundo clama, a criação geme, a violência se multiplica e o amor se esfria. Tudo aponta para o grande desfecho, o momento em que o céu se abrirá e aquele que venceu a morte voltará em glória. E quando esse momento chegar, cada ser humano ouvirá o chamado. Os que estão dormindo em Cristo acordarão com um sorriso, sentirão o toque da vida e verão o rosto de quem os amou até o fim. Mas os que recusaram a luz acordarão em meio ao juízo, diante da própria verdade que rejeitaram. Por isso, este é o tempo de despertar, antes da morte. É o tempo de abrir os olhos para o que realmente importa. Porque quando o sono vier, nada mais poderá ser mudado. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração. Essa voz está chamando agora. Ela não vem com medo, mas com amor. É a voz que criou o universo, que restaurou o coração de pecadores, que chorou no túmulo de Lázaro e que um dia vai chamar o seu nome. E quando ela chamar, que som você vai ouvir? O da condenação ou o da vitória? Porque o segredo não está em temer a morte, mas em se preparar para o despertar. Porque no fim das contas, a morte é apenas uma vírgula. A história continua. E o último capítulo será escrito pelas mãos daquele que venceu o túmulo, Jesus Cristo, o Senhor da vida.